Olá, olá! Voltamos com mais um Fala Mercado aqui no nosso Coletiva.tv. Que a TV está perdendo espaço para o streaming, isso não é segredo para ninguém. Mas como anda a sustentabilidade da TV fechada, o Pay TV, num ambiente em que Netflix e Amazon, por exemplo, dominam esse espaço? Como concorrer, sobreviver e se manter relevante num ambiente como esse? E quem manda muito bem nesse assunto e vai nos explicar esse cenário, vai nos dar uma aula, porque já estava fazendo isso, né, Marlise? Fora das câmeras, é o Ramiro Azevedo, da Box Brasil Media Group, que vai ser aqui entrevistado, sabatinado, essa palavra deixa os entrevistados normalmente desconfortáveis. É a Marlise Verenol, da Cartola Conteúdo. Primeiro, então, muito obrigada por aceitarem o convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e espero estar à altura desse debate, dessa sabatina. Eu estou muito empolgada com essa oportunidade de poder conversar com o Ramiro e trazer um case tão interessante quanto o case da Box. Então, vamos que vamos. Muito bom. A Marlise, inclusive, para quem não sabe, é pesquisadora de novas mídias, desculpa. Então, antes de passar a palavra para eles, eu quero lembrar que eles é que vão conversar e eu vou ficar aqui fazendo as minhas interferências porque, como vocês sabem neste programa, o protagonismo é do mercado. Agora sim, Marlise, é tudo contigo. Então, pois é. Então, justamente, antes de iniciar, nós estávamos discutindo sobre as diferenças entre a TV paga, a TV aberta, os streamings, e essa é uma questão muito pulsante hoje em dia, justamente porque nós temos muitas opções de consumo audiovisual no mercado de maneira geral, então muitas vezes os consumidores até pecam pelo excesso, né? Então não sabem o que escolher e como fazer as suas próprias seleções em função de ter muitas opções. Mas eu gostaria de começar justamente entendendo, assim, qual é o status atual desse mercado específico que é o da TV paga, né? Porque a gente vem aí de talvez uma década de ouro, né, em função de ter incentivos e políticas públicas, o fundo do audiovisual, a própria Box cresceu nessa esteira, né, e aí nós tivemos um período ali meio, né, nebuloso de retração e parece, né, que tem alguma reação. Então eu gostaria que tu nos trouxesse, assim, para começo de conversa, uma introdução desse momento atual. Afinal de contas, o que está acontecendo no mercado da TV paga para pegar, né, a pergunta do Twitter, já que estamos nos meios digitais. Gente, é um momento muito único que a gente está passando, não só no Brasil e no mundo, com relação às empresas de mídia como um todo. Né? Fazendo uma rápida recapitulação histórica, assim, só a TV aberta começou no Brasil nos anos 50, a TV por assinatura chegou no Brasil nos anos 90, em 2001 foi criada a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que regula o mercado de TV, junto com a Anatel, outras coisas referentes que é a empresa nacional a Agência Nacional de Telecomunicações. Essas duas agências, né, de Estado regulam esse mercado. E daí, dos anos 2000 para cá, muita coisa começou a mudar. Né? As empresas de telecomunicações entraram nesse mercado. Depois, as empresas de tecnologia, com as suas plataformas de streaming, entraram nesse mercado, as Big Techs, né, começaram a entrar nesse mercado. A própria Netflix, a Netflix nasceu como uma empresa de locação nos Estados Unidos, de VHS, DVD, e depois se posicionou como uma empresa de tecnologia. E hoje a gente tem a Amazon Prime, é uma empresa de tecnologia que tem o seu braço de conteúdo de mídia através do Amazon Prime, mas a empresa principal é a Amazon de vendas online. A Disney, a Paramount, então tem muitos players no mercado hoje, e no mercado nacional também, isso também influenciou muito. Então, qual é o status do mercado hoje? De um horizonte muito amplo e de muitas mudanças que aconteceram de
principalmente de 2010 para cá, então digamos 13 anos, e a chegada dessas empresas de tecnologia, das plataformas no mercado, meio que resetou todo o modelo de negócios que já vigorava no mundo, né, dentro das empresas de mídia com o mercado. Então, nesse momento, o mundo inteiro está se reorganizando, esse setor está se reorganizando no mundo inteiro. Desde fusões de empresas, agora, recentemente, teve fusões da Discovery com a Time Warner, que é a dona da HBO, que já tinha sido comprada e que compra a plataforma de outro. Então, assim, o mercado está numa forte ajuste de peças e de players nesse mercado. E aqui no Brasil, a Box foi criada, nasceu em 2010. A Box, para quem não sabe, é uma programadora de canais de TV, nasceu como uma programadora de canais de TV. Hoje a gente opera 6 canais de TV por assinatura no Brasil, o Prime Box Brasil, o Fashion TV, os 2 dos quais eu sou diretor, o Music Box Brasil, o Travel Box Brasil, e 2 canais que a gente lançou no passado, que é o Market e o Box Kids, nosso canal de conteúdo pré-escolar infantil, que eu também sou responsável pela parte de programação. E mais recentemente a gente também lançou a nossa própria plataforma, a Box Brasil Play, né, para começar a se posicionar nesse mercado, que é super importante. Também começamos a operar agora mais recentemente outros tipos de canais de transmissão via digital, internet, que são os canais que hoje são chamados de canais FAST, que são canais lineares, mas transmitidos via streaming, através de plataformas. Por exemplo, os canais que tem dentro da Samsung Plus, que para quem tem televisão da Samsung, lá dentro tem uma série de canais que a Samsung transmite em formato linear também, tem a Pluto TV, que é da Paramount. Então, assim, tem muito, como você falou, não é só conteúdo que tem excesso, tem várias formas de tu acessar esse conteúdo e de um tempo de um ano para outro, esses conteúdos podem se mover de um lugar. Então, assim, realmente está muito complexo. Eu tenho lido constantemente artigos e eu escutado podcasts brasileiros e internacionais para tomar pé do que está acontecendo no mundo todo. E parece que não é suficiente, né? Nada do que tu consome ali para tentar entender esse mercado. Tá toda hora mudando. E é super novo ainda, né? Inclusive, para quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Market. O Fala Mercado é transmitido também pelo Market e no BB Play. Então, pode nos procurar. Eu quero pegar esse gancho e perguntar como é que vocês monitoram a audiência dos canais, assim? Vocês têm um perfil para cada um dos canais de espectadores? Vocês constroem estratégias cross-mídia para construir relacionamento, para criar uma cultura de participação? Como é que vocês mantêm, assim, vocês têm uma estratégia de comunidade? Porque, de uma certa forma, os canais que tu nos descreveu aqui, eles são canais segmentados, né? Eles têm um foco direcionado para um tipo de conteúdo específico. Como que vocês lidam e monitoram com a audiência? A TV por assinatura, ela já nasceu para trabalhar com público segmentado, né? Diferente da TV aberta, né, que abrange todo um universo muito grande de pessoas no Brasil inteiro. A TV por assinatura já nasceu com essa característica de trabalhar segmentação de público. E justamente quando a gente foi criando, a gente começou com esses 4 canais, né? Um focado em conteúdos de ficção, em documentários, que é o Prime Box Brasil, o Music Box Brasil focado em música, conteúdos musicais, né, documentários, shows, videoclipes, tudo conteúdo nacional. O Fashion TV, um canal de moda, comportamento, lifestyle, e o Travel Box Brasil, um canal de viagens, turismo, e sempre buscando nichos muito específicos, né, para isso. Como é que funciona a aferição de audiência hoje, né? Basicamente, o Ibope é a empresa que fornece esse tipo de aferição. A gente tem um Ibope contratado para 2 canais e a gente faz um rodízio. De tempos em tempos a gente vai mudando o canal que é aferido, muito mais para entender justamente quem é esse público que está nos assistindo. E o Ibope ele vai te permite enxergar que horas que tu tem maior audiência,
ou qual é a afinidade que tu tem com cada público. A afinidade, ele não olha tanto para o número de espectadores, mas que perfil de público fica mais tempo conectado, assistindo o teu canal, ligado no canal. Então tu pode tirar... Perfil, idade... basicamente aqueles perfis socioeconômicos, assim, que eles apontam sexo, masculino e feminino, ou ambos os sexos, faixa etária daí tu pode segmentar da forma que tu quiser. Região do país, onde é que está sendo mais assistido, classe social, A, B, C, D, E, que é o perfil principalmente que o mercado publicitário trabalha, ou vinha trabalhando muito, né, para focar suas campanhas dos seus clientes. Eu, pessoalmente, acredito que hoje vale muito mais a pena tu trabalhar com perfil de consumo do que perfil socioeconômico. Então, tu tem pessoas que consomem conteúdo de turismo de várias classes sociais, de ambos os sexos, de várias idades diferentes, e depende do conteúdo que tu está colocando ali, vai interessar mais uma faixa etária ou outra. Então, assim, a gente usa o Ibope muito mais para poder ser detectado pelo mercado publicitário, porque tem a gente de publicidade que, se tu não tem a aferição do Ibope, eles nem podem te aceitar ou te propor uma campanha. Então, isso a gente usa esses dados, também nos ajuda a identificar quais conteúdos funcionam melhor, que dias da semana funciona melhor, mas a gente usa muito uma questão de perfil de consumo das pessoas, e isso a gente vai muito pelos feedbacks que a gente tem, tanto através das redes sociais, que é importante a gente ter esse cross-media que você falou, né, de poder, através, são públicos completamente diferentes, às vezes não bate, mesmo. Né, tem uma intersecção ali que é um público que está na TV e está na rede social, mas às vezes são coisas completamente diferentes. A gente sabe que hoje a TV hoje está num público muito mais dos 35 mais, né, focado, tem as gerações de 35, 30 para baixo, hoje muita gente sequer tem TV por assinatura e consome rede social, mas às vezes através da rede social toma conhecimento do canal e vai procurar ou consegue acessar o conteúdo, ou através o conteúdo do canal que está na nossa plataforma, na Box Brasil Play também, né, está disponível lá, e lá na plataforma a gente também consegue ter outro tipo de aferição, né, quanto tempo que a pessoa assistiu, ela parou de assistir esse episódio no minuto tal. Então, aqui são diferentes leituras que podem se fazer pelo canal, pelo Ibope, pelas redes sociais e pela própria plataforma, pelos acessos e o que é consumido da plataforma. Muito bacana. Eu quero aproveitar assim, esse gancho, né, de vocês conseguirem identificar perfis que são muito utilizados pelo mercado publicitário para trazer a questão dos modelos de negócio que vocês trabalham, né? Claro que assim, a produção audiovisual independente no Brasil, ela está muito associada ao fomento público, né? Então, muito associada ao fundo de audiovisual, né? Fundo setorial, gerido pela Ancine, né? Mas eu gostaria de saber se vocês têm outras frentes, né? E outros modelos de negócio, por exemplo, se vocês buscam patrocínios, se vocês chegam a ter alguns exemplos, né? De patrocinadores, de programas que têm patrocínio ou outras formas de inserção nos canais da Box. A Box, ela nasceu já lá em 2010, com a proposta de não ser uma produtora de conteúdo, não ser um canal que também produz conteúdo. Então, assim, 90% da nossa programação é gerada, produzida por empresas produtoras independentes do Brasil inteiro. A gente tem alguma coisa que a gente produz de conteúdo mais jornalístico com a equipe, com equipamento próprio, e foi adquirido bem recentemente. Na maioria das vezes a gente era um prestador de serviços, né? Mas quando a gente fala de produção independente, a gente quer dizer que os direitos sobre essas obras não são nossos. A gente licencia o direito de exibir, e assim também funciona no fundo setorial do audiovisual. Os conteúdos que a gente exibe, que são produzidos com recursos do fundo setorial do audiovisual, que é
é importante deixar claro que sempre uma confusão, que o recurso do fundo setorial, que é gerido pela Ancine e pelo BRDE, ele é um recurso, o recurso que entra nesse fundo, ele é gerado pelo próprio setor audiovisual, através de taxas e impostos pagos pelas empresas do audiovisual e pelas empresas de telecomunicações, que é onde a maioria dos dados que trafegam nas redes de telecomunicações são para assistir vídeo, né? Então, é um dinheiro que vem injetado do próprio segmento da própria indústria audiovisual. E esses conteúdos, a gente não são nossos, eles são das produtoras. Então, a gente trabalha com esses conteúdos vindos do fundo setorial, a gente trabalha com projetos vindo com patrocínios, e daí isso é um trabalho muito construído em uma triangulação entre canal, empresa produtora e patrocinador. O canal, ele junto tem a nossa equipe comercial, mas é muito importante, os projetos que deram certo mesmo com a gente nesse modelo foram projetos em que as produtoras tinham também um viés não só de produtora, mas de uma interlocução com o mercado publicitário. Então a gente tem, por exemplo, um projeto que a gente estreou no Fashion TV em final de 2021, que eu acompanhei muito de perto, e esse pode ser um exemplo bem legal, que chama Design Vision, é um reality show produzido por uma produtora independente de São Paulo, mas que ela foi financiada com recursos do Instituto Focus Têxtil, que é um instituto do segmento têxtil, obviamente, e com patrocínios da Pernambucanas, da Epson, os principais foram esses, tinha a iFood também, a própria Apple tinha uma cota de patrocínio, então foi um arranjo onde o canal entregou exposição para a marca e espaço comercial, as marcas financiaram a produção e a produção foi toda paga dentro dessa triangulação de três atores, vamos dizer assim. Tem outros modelos mais simples, depende muito do porte do projeto. Esse projeto é um projeto grande, com um orçamento relativamente grande, reality show, com Alexandre Kovic, com Ronaldo Fraga, então nomes importantes que estavam ali como tutores, apresentadores, uma produção bem grande. Tem outros casos, a gente fez ano passado no Travel Box Brasil, durante a Copa do Mundo, algumas pílulas, né, de cobertura de turismo direto lá do Catar, onde entravam ao vivo um apresentador, o Luigi, e a gente fez os Travel na Copa, onde ele estava lá direto do Catar, entrava durante o período da Copa do Mundo, entrava ao vivo no canal, falando alguma curiosidade, para quem quer viajar e conhecer o Catar depois, óbvio, dentro da pauta da linha editorial do canal. Então, esse conteúdo também foi fechado um patrocínio para que ele fosse realizado. Então, tem vários modelos. Mas depende muito mesmo desse know-how também por parte da produtora de conteúdo, saber circular no mercado publicitário e somar forças com o canal para a gente chegar juntos numa marca e oferecer um conteúdo que seja relevante para ela. Assim, não adianta chegar com algo pronto e dizer, olha, tá aqui, banca isso aqui. Não, hoje em dia as marcas, elas produzem muito seus próprios conteúdos, né, para as redes sociais. Então, tem que entregar algo a mais que agregue um valor que fazer, isso aqui, além de estar na tua rede social, vai estar no canal, tem um respaldo interessante. E não, eu até estava vendo que, não sei se chegou a acompanhar o Rio to See, aquele evento que... Sim, eu tive lá. Teve lá, inclusive. Foi bem legal. Eu estava lendo que o diretor-presidente, né, da Ancine, o Alex Braga, teve lá e inclusive falou que esse vai ser o ano do audiovisual, que vai ter uma retomada, que está prevendo recursos de 1 bilhão já programados para esse ano. Sendo que o montante inclui 90 milhões de um edital para vídeo por demanda e 20 milhões de parcerias para acordos bilaterais com foco na internacionalização do conteúdo. Como tu e a Box se inserem aí nessa retomada e estão enxergando essa questão? Foi uma fala super importante do presidente da Ancine lá no evento, estava o mercado todo presente lá. Para quem não sabe, o Rio to See hoje é o maior evento da América Latina. Referência não só de conteúdo audiovisual, mas de música, tecnologia, inovação. E são mais de
8 mil pessoas circulando lá no espaço Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e essa fala estava super aguardada pelo mercado como um todo para entender como é que ia ser essa retomada das ações da Ancine, dos investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual. E a gente trabalha com o Fundo Setorial desde 2013, a gente já tem aí mais de 250 projetos, né, entre realizados em fase de contratação, projetos de séries, de filmes, documentários, pensando nesses 4 canais, né? E a gestão de 200 e quantos? Não, de 250. Gente, eu tenho 24 engavetados e não dou conta. Imagina não, mas é isso, a gente, cada canal gerencia junto com as produtoras esse recurso. Sim. A gente pega, só para vocês entenderem, a gente pega e diz, Ancine, esse projeto aqui dessa série de ficção, que custo de produção vai ser tanto, interessa e é pertinente para a grade de programação do Prime Box Brasil. A produtora X, a gente avaliou e ela tá apta para realizar esse projeto. Por favor, pegue esse dinheiro que vocês têm aí do fundo e dá para essa produtora produzir, que depois eu vou comprar os direitos de exibição por 2 anos desse conteúdo. Então, a gente acompanha todo o processo, o desenvolvimento, depois a gente acompanha à distância as gravações, aprova o conteúdo, mas a gestão desse recurso e de entregar o conteúdo pronto é da própria produtora. E aí que está o ecossistema do Fundo Setorial que impulsionou tanto o mercado. De 2013, foram os primeiros editais dessa nova, né, geridos pelo BRDE, o que surgiu de produtora no mercado a partir dessas oportunidades, foi enorme. O número de empregos, de oportunidades, né, e de capacitação de pessoas foi muito grande. Então a gente está acostumado a lidar com isso, a gente está esperando ser lançado novas linhas de TV, a gente selecionou em 2022, outubro de 2022, eles lançaram editais para TV, a gente fez todo um processo seletivo, apresentou lá, agora em maio saiu o resultado final, a gente então teve, se eu não me engano, foram 18 ou 20 projetos para os 4 canais, né, principais, os mais antigos, que foram habilitados. A gente está em fase de contratação, provavelmente os recursos para esses projetos vão ser liberados ainda esse ano, para iniciar a produção na virada do ano e provavelmente estrear no segundo semestre do ano que vem ou 2025. Daí tem uns prazos que a gente joga com grade e tudo mais. Mas a gente está super atento a isso, a gente tem uma ideia de internacionalização também, ajudar as produtoras a fazer esse conteúdo viajar pelo mundo, para não ficar restrito aqui no Brasil, e isso depende também de muitas coisas, né, da produtora, né, também pensar esse conteúdo, né, de uma forma que possa ser interessante para um público internacional. O português, ele sempre é colocado como uma questão, a língua portuguesa, no caso, né, como uma questão para circular mais no mercado internacional, mas a gente tem casos aí que funcionam, a gente tem próprios conteúdos, né, Netflix que circulam muito pelo mundo, então são cases que a gente usa como incentivo para internacionalizar esses conteúdos também. Deixa eu aproveitar uma brecha aqui para lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. E eu tenho aproveitado o nosso breakzinho aqui para fazer o que a gente chama de pergunta da produção. Porque atrás das câmeras tem aí a nossa equipe que trabalha conosco, mas que gosta muito de participar dos nossos programas. E aí, a gente está falando de TV fechada, a gente está falando de streaming, no caso da Box, especialmente, que tem essas 2 vertentes. A TV aberta, que a gente falou lá no início também, né, que vem perdendo espaço, obviamente, para essas outras tantas oportunidades e opções, que a Marlise comentou, tem muita coisa acontecendo. Mas, assim, para a gente ser bem didático, eu selecionei a pergunta da produção que diz o seguinte: qual a diferença, afinal, entre Pay TV, TV aberta e o ambiente dos streamings? Tá, vou tentar responder. 30 segundos, 30 segundos, tá bem, Ramiro? Tô cronômetro aqui. Vamos lá, como eu falei antes, a TV chegou no Brasil nos anos 50, ela é um serviço de radiodifusão, ela é uma concessão pública. Perfeito. Né, é transmitido, o sinal é transmitido por vias eletromagnéticas, por um espectro, né? Então, é TV aberta porque tu basta ter uma antena, né? Hoje tem a TV digital,
pega o sinal digital na tua TV, é gratuita, porque justamente é uma concessão pública aos canais de TV aberto, que tem retransmissoras espalhadas por todo o país, né? Eles têm o direito de explorar esse espaço aéreo e botar sua programação lá, e eles vivem de, basicamente, publicidade. A TV fechada, ela não é uma concessão pública, ela funciona no modelo de oferta e compra. Vou pegar o exemplo da Box. A Box oferta para as operadoras, a Claro, a antiga NET, a Vivo, a Sky, a Oi, uma série de centenas de pequenas operadoras que eu nem sabia que existiam antes de começar a trabalhar na Box, espalhadas pelo interior do país, que tem associações que atuam no mercado em nome dessas centenas de pequenas operadoras. São operadoras que têm 2.000 assinantes, 5.000 assinantes, que se juntam e fazem essa compra. Então os canais, as programadoras, que é o caso da Box, oferecem para essa operadora, eu tenho esses 4 canais aqui, você não quer botar isso e oferecer para os seus assinantes? E daí é uma negociação empresa com empresa, onde é estabelecido um valor, que pode ser, dependendo do contrato, fixo mensal, ou fixo anual, ou com base no número de assinantes, um valor X por assinante, aí vai a negociação, e o sinal ele pode ser transmitido ou por satélite, ou por cabo. Ou hoje em dia também por streaming. Tem programadoras que já entregam sinal para a operadora em streaming. E a operadora entrega para o assinante final, ou por satélite, de quem a gente tem anteninha, ou por cabo, ou hoje em dia também por streaming. Hoje, por exemplo, vou pegar o caso da Claro, que é a maior operadora em número de assinantes do mercado, ela já oferece para o consumidor final uma caixinha que tu vai pagar uma mensalidade por ter por assinatura, só que desde tu receber aquele cabo da NET, da Claro, tu conecta ali um cabo de internet e toda a programação chega pela internet ali. E daí isso já começa a se misturar com o streaming, que é a grande questão. Hoje, o mercado do streaming, ele é resumido na sigla OTT, que é Over the Top, por cima do topo, onde eu, programadora, por exemplo, através da Box Brasil Play, eu posso entregar para ti o meu conteúdo sem precisar de uma operadora no meio. Então, eu estou passando over the top, estou eliminando o intermediário aí no meio, e até por isso que as operadoras hoje estão trabalhando já com essas outras modalidades para não ficar fora do jogo. E hoje, a própria Claro já comenta que o serviço principal delas nem é tanto a TV por assinatura, é a internet, é a banda larga, porque sem a banda larga nada disso funciona. Nada funciona. Então, assim, o mercado streaming over the top, ele tem várias modalidades diferentes, várias formas de entregar o conteúdo. Como eu falei, tem os canais fast, streaming, linear via streaming, tem os conteúdos VOD, que é vídeo on demand, ou vídeo sob demanda, que tu pode assistir a hora que tu quiser. Então, a principal diferença nesses mercados é essa. A TV por assinatura é grátis, precisa ter um receptor de TV. O TV por assinatura é paga, porque tu compra um serviço de uma operadora, e o streaming também hoje em dia tem o streaming gratuito, também sobrevive através da publicidade, que é da Pluto. Ou tu pode assinar uma mensalidade para ter os canais dentro do streaming lineares. Então, a própria Box Brasil, se tu assinar a Box Brasil Play, além de ter vários conteúdos sob demanda lá para ver a hora que tu quiser, tem vários canais. Record News, Band, Arte1, obviamente todos os canais da Box estão lá disponíveis. Então, assim, o streaming deu uma mexida com tudo, sacudiu, virou de cabeça para baixo. O que é importante fique claro também que a TV aberta e a Pay TV, ambas são TV linear, né? Apesar desses formatos de por onde vem o sinal. Existe uma limitação de tempo. E aí o streaming vem para bagunçar isso, né? Porque não tem essa... A TV aberta e a TV por assinatura, existe uma regulamentação, uma legislação vigente. A da TV por assinatura é bem recente, é de 2011, regulamentada em 2012, quando o Netflix já estava entrando aqui no Brasil. Logo que essa regulamentação, que foi quando o Fundo Setorial começou a ser direcionado para produções, enfim. E hoje
Está em debate isso. E justamente, então, quero trazer essa questão da lei paga, da lei da TV paga, né? Que eu acho que é essa que você está falando. A lei da TV paga. Por quê? Porque da onde vem essa discussão, né? Que é a lei da TV paga, que é a questão das, entre aspas, cotas, né? É o quanto esses canais, eles vão efetivamente transmitir produções que são nacionais ou conteúdos brasileiros, né? Então, por que interessa isso ao poder público ou a uma agência, né, de cinema como a Ancine? Porque o interesse ali é justamente dar conta da cadeia de produção nacional e da identidade nacional, né? Então, a gente criar um público e uma audiência no Brasil que se interesse pelas nossas questões, né, e por conteúdos que são produzidos por nós, né. E aí entra um grande X da questão, porque quando a gente fala de streamings internacionais, e a gente está falando de Amazon Prime, a gente está falando de Disney, a gente está falando de Netflix, a gente percebe que as produções nacionais, ainda que elas existam, elas são muito tímidas. Inclusive tem uma pesquisa que é a Panorama de Mercado de Vídeo por Demanda da própria Ancine, ela faz todo ano, né? E que mostra que, assim, somadas, elas têm, assim, 10% mais ou menos de produção nacional nos acervos. Que está no acervo nem significa que está à disposição, porque às vezes está no acervo e não está à disposição, né? Para a audiência, né? E aí, bom, por outro lado, essa mesma pesquisa, ela mostra que, por exemplo, a Box Prime Play, né? Box Brasil Play. Desculpa. Olha, tudo Gabi. Tudo é uma questão de evangelização do mercado. Meu Deus do céu. Tá certo, Marlise. Capaz. Ela tem 91% de filmes e séries locais, né? E aí, depois, em segundo lugar, a Globoplay, né? Acho super legal a tua pergunta, Marlise. Essa tua colocação não é uma pergunta porque eu entendi que tu não chegou nela ainda. Mas o que eu acho importante, e aí eu falo de cadeira, né? Porque, enfim, a Box é a nossa parceira e a gente tem uma relação ótima com eles. Mas a Box tem um perfil, além dessa questão de produções nacionais, muito local também, né? Muito de relevância, um pouco do nosso bairrismo, evidentemente, aqui do Rio Grande do Sul. Mas essa valorização local que eu acho super importante para o nosso setor, né? Com certeza, eu quero voltar nessa questão, gaúcho melhor em tudo, mas antes disso, eu queria saber, nesse cenário atual, qual é a perspectiva, né, para esse canal, para os demais canais, manter esse percentual e ampliar, ou talvez tenha uma outra medida aí que vocês estão trabalhando? Não, o DNA da Box, a missão da Box, através do Cícero Aragon, que é o CEO da empresa e fundador, é ser uma janela para o conteúdo nacional, não só do Brasil para o Brasil, mas do Brasil para o mundo. É o que tu estava falando antes, né? A palavra, o termo que se usa muito é o soft power, que é o poder que as obras, não só audiovisuais, literárias, musicais, têm de carregar para o mundo uma cultura brasileira, né? E o melhor exemplo de tudo, que é o case do momento, é o conteúdo sul-coreano. Pega o Parasita, ganhou o Oscar, não é à toa. São anos e anos de investimento na indústria visual deles. Depois do Parasita, começou a bombar na Netflix séries coreanas. O público jovem brasileiro consome conteúdo asiático a rodo, porque eles produzem e investem em divulgação. Então, assim, voltando na questão da Box, dos planos da Box, seguimos com o planejamento e com a missão de ser uma janela para o conteúdo brasileiro e brasileiro independente, porque daí não é a gente produzindo conteúdo para exibir dentro dos nossos canais, é a gente coproduzindo, a gente licenciando conteúdos, né, e daí fazendo que esse ecossistema da indústria visual brasileira ela floresça. Mas, óbvio, dependendo da configuração que o mercado for fazendo, a gente tem janelas de oportunidade que a gente pode pegar. Por exemplo, a gente exibe no Prime Box Brasil há 2 anos o festival Passaporte Prime, que não estava nos planos originais do canal, mas surgiu uma oportunidade e a gente passou a exibir numa faixa horária, eventualmente ao longo do ano, conteúdos internacionais. A gente exibiu conteúdos chineses, conteúdos japoneses, agora a gente está negociando conteúdos com outras nacionalidades,
porque é uma janela de oportunidade. São conteúdos que não circulam muito aqui no Brasil, e a gente entende que pode interessar justamente esse público que já consome conteúdo asiático. Então, assim, depende muito do como o mercado for se configurando, mas somos uma empresa brasileira, uma empresa focada na produção brasileira, e essa é a nossa missão desde o início da empresa. Falando em Gaúcho Melhor em Tudo, então bora? Bora? Vai, que eu quero ouvir. Não pode faltar, né? Poxa. Pega o chimarrão. Cadê o chimarrão? Não é possível. Foi uma falha. Mas, né? Melhor pôr do sol. Melhor pôr do sol. Tudo nosso é melhor, tudo. Gaúcho Melhor em Tudo. Eu, na verdade, assim, a gente tem no Brasil um desafio importante, né, no mercado audiovisual, que é a descentralização. Então, o que acontece é que a gente tem um mercado muito forte de produção audiovisual no eixo Rio-São Paulo, e aí tu acaba criando, né, uma comunicação de cultura muitas vezes regionalizada, e tu acaba não trazendo os outros Brasis, não é? Para a tela, né? Que é o Nordeste, que é o Sul, então acaba sendo a exceção, não a regra, não entra como hábitos na produção, né? E aí a gente teve, por parte do governo, um incentivo, né, há uns anos atrás, para criar polos regionais, né? Polos regionalizados para estimular justamente que se tenha polos no Nordeste, né? No Centro-Oeste, no Sul, com toda a cadeia do audiovisual. Porque por que está centrado no eixo Rio-São Paulo? Porque a cadeia do audiovisual ela demanda muitos fornecedores, muita prestação de serviço, um depende do outro. É uma cadeia muito maior, então é uma cadeia que precisa estar ativa e funcionando, né, para que aquilo facilite, entre aspas, a produção audiovisual, para que ela tenha estrutura para acontecer, né. E aí aqui no Sul, porque, né, gaúchos... É que é uma escala, né, o Brasil já é um ranço do mercado em conteúdos nacionais, né, conteúdos brasileiros. Se sair do eixo Rio-São Paulo, daí é 2 vezes mais difícil, né? Mas então, daí chegamos aqui, tivemos, né? Aliás, vocês estão ali no Tecnopuc, não estão? Isso. Então, lá ali pertinho, né? Uma extensão do Tecnopuc tem o Tecna, né? Que é o polo de tecnologia em audiovisual, que é um desses polos, né? Que nasceu nessa esteira, né? Que é da PUC, que está ali em Viamão. E que visa justamente isso, né? Que é trazer toda essa cadeia para perto, né? Qual é a tua avaliação, assim, de todos esses esforços hoje, né? A gente consegue descentralizar e ter uma produção para além eixo Rio-São Paulo, e mais especificamente, como está a nossa produção gaúcha hoje de audiovisual e como que ela se reflete nos canais da Box? Tá, vamos por partes aí nessa pergunta. Muitas perguntas eu acho que assim, muitos cenários. A questão assim, produção audiovisual sempre foi muito caro produzir. Mas a questão da tecnologia, tanto de câmeras como de edição, né, o avanço tecnológico começou a baratear esses custos, então facilitou de alguma forma essa regionalização. Daí o próximo empecilho, né, foi justamente falar, a mão de obra especializada. É muito segmentado. Tem o diretor, tem o primeiro assistente de direção, o segundo assistente de direção, tem o operador de câmera, o primeiro assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, o continuista, o diretor de arte, o diretor de figurino. Então, assim, são coisas muito especializadas. E aos poucos o mercado também foi começando a suprir isso. Ainda acho que a gente está longe ainda de ter um volume, espalhados pelo Brasil, uma mão de obra, né, que dê suporte para a necessidade de produção que tem. Mas já avançamos muito. Com relação a essas políticas de descentralização, eu acho que são fundamentais e elas são incentivos. Se o conteúdo que a Box selecionar para lá no fundo setorial for do Rio-São Paulo, a gente paga um valor X pela licença, conforme as regras do fundo setorial. Se for de fora do Rio-São Paulo, a gente paga
meio X. Menos X. Meio X. Então isso incentiva a gente a fazer. E como eu disse, a gente já estava no DNA da Box também essa questão da regionalização, até porque a gente está fora do eixo de São Paulo, a gente é uma das principais, uma das poucas programadoras, né, de TV por assinatura que fica fora do Rio São Paulo. A gente tem também aqui no Rio Grande do Sul também a Fish TV, que também é um canal de TV por assinatura, mas somos nós e eles, basicamente isso, o resto está Rio São Paulo lá. Com relação ao Tecna, é um lugar fantástico, é um lugar assim, para quem não conhece e trabalha com audiovisual, agenda uma visita e vai lá conhecer os estúdios, a infraestrutura de ilha de edição que eles têm lá, de Random Farms e captação de áudio. Eles têm um dos maiores estúdios de captação de áudio, Dolby XYZ, que agora é um sobrenome super extenso, assim. E tem poucos lugares na América Latina que tem uma estrutura dessas. Já tivemos algumas produções que foram ao ar no Prime Box Brasil e que foram, né, usar essa infraestrutura técnica para sua produção. A gente incentiva isso, inclusive, né, até para valorizar ali esse espaço. E qual era o final da pergunta mesmo agora? A pergunta era quanto a questão gaúcha, quanto representa, quanto ela está nas telas, né, e quanto que vocês... A gente, obviamente, por estar aqui, a gente acaba tendo uma relação mais próxima, física, com produtoras daqui. Então, mas a gente tem produções do Brasil inteiro, mas obviamente acaba tendo uma proximidade com as empresas daqui. A gente tem uma série de conteúdos que foram produzidos ou licenciados que são daqui do Rio Grande do Sul. Daí você pega o Prime Box Brasil com conteúdos de ficção, daí pega os conteúdos de viagem, tem várias coisas produzidas por empresas daqui, que não necessariamente tem só o Rio Grande do Sul como cenário. A gente tem uma série hoje que está passando no Travel Box Brasil, né, que é chamada Travessia, produzida pela produtora aqui do Gilson Vargas, que chama Pata Negra, que eles viajaram os 5 continentes, gravando uma experiência de viagem de turismo, de exploração aqui no Rio Grande do Sul. O Music Box Brasil dá espaço para produtoras audiovisuais e para artistas musicais, né, não só bandas, mas também artistas solos do Rio Grande do Sul também, e pela proximidade a gente acaba tendo muito conteúdo de bandas e artistas daqui. O Fashion TV também, o marketing tem bastante, né, pessoal daqui. Então, assim, não é uma predileção, mas como eu disse, é uma questão de oportunidade. A gente está mais próximo, a gente se encontra às vezes em eventos por aqui, mas, de novo, a gente tem conteúdo produzido no Tocantins, no Piauí, no Amazonas, Goiás, Mato Grosso, tem Rio São Paulo também, mas tem Santa Catarina, Paraná. Legal. Então, assim, a gente tem, como eu disse, a produção e... uma coisa que eu queria falar. Os cursos de cinema e de audiovisual aqui, que começaram a funcionar aqui no Rio Grande do Sul, tirando a Federal de Pelotas, que já era mais antiga, começou a funcionar aqui na PUC, na Unicinos, na UBRA, agora tem na Uniriter, a partir de 2002. E desde então, tem entrado no mercado vários profissionais de várias áreas, desde captação de áudio até roteiristas. Qualificados. Né? Excelentes talentos. Gente, chegou a hora. Aquela que eu não gosto. O fim. Sério? Não é possível. A cara da pra mim é ótimo, Zian. Eu achei que agora ia rolar um... Eu também. 4 perguntas. Nós não falamos de Kelvin. O streaming. Gente, a regulamentação do streaming. Vamos marcar o próximo, então. Isso. Então, na verdade, eu vou dizer pra vocês que as últimas... É que tá ficando cada vez melhor, né? E aí, os últimos episódios, eu tô prometendo parte 2 pra todo mundo, porque é muito assunto. Não, esse assunto que a gente quis falar aqui hoje... Dá um simpósio. Total. A gente passaria horas. A regulamentação do streaming tá super quente, né? Um assunto assim que tem consultas públicas abertas pela Cine. Inclusive, a gente quer fazer um episódio só sobre isso, né? Só sobre o streaming. Fica ligada que o telefone vai tocar de novo. Mas, gente, eu preciso finalizar o programa que tava
Realmente, eu costumo dizer assim, às vezes eu me empolgo com assuntos e interfiro mais, porque são assuntos... E tem outros que eu fico assim, aprendendo. Nossa, aprendendo demais. E eu, às vezes, divago e vou indo para um lado. Não, mas, meu amor, você tá falando com 2 jornalistas, tá tudo certo. A gente tá acostumado. Gente, muitíssimo obrigada, Ramiro. Muito obrigada por essa aula aqui, pra gente poder entender esse mundo um pouquinho mais. E principalmente fomentar esse mercado, né? Como a gente disse em vários momentos desse programa. Tem talentos, tem coisas muito boas e tem incentivos aí cada vez maiores. Então, Marlise, também muitíssimo obrigada por conduzir. Pessoa que se prepara, que estuda, né? Adorei o papo. O Ramiro tava brincando aqui, vou contar pra vocês que antes da gente ligar as câmeras, que a gente tava nervoso pra saber se, né, ia dar conta. E régua altíssima, alto gente. Nível, alto né? nível. Então, Obrigado, nossa, é um privilégio gigante estar aqui com o Ramiro, com a Márcia. Muito obrigada pelo convite. E que bom que eu me preparei para, né, estar à altura de dialogar com, né, o Ramiro aqui, obrigado, esse case incrível, né, da Box. Parabéns, Ramiro. Obrigado, Márcia. Obrigado, Marlise. Assistam conteúdo nacional, gente. Vocês vão se surpreender. E assistam os canais da Box. Assistam o Fala Mercado no Marketing. E é isso, obrigado, estou à disposição para novas conversas. Obrigada, e então todos esses conteúdos, esses canais e esses contatos que a gente citou aqui, especialmente os que o Ramiro representa, estarão na descrição desse vídeo. Para vocês que chegaram até aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo, porque sempre tem conteúdo novo. Na semana que vem a gente se vê também. Tchau, tchau.